Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te peço, por favor, a graça de falar com sabedoria e ensinar com amor. E para esta semana, a graça de ver novas todas as coisas em Cristo. Por que falar de Santo Inácio no final do ano inaciano, com tantas lives e palestras por jesuítas, que são os entendidos, e outras pessoas mais capacitadas que eu? Eu perguntei isso a Deus e ele me disse assim, é porque você tem sua experiência, o seu jeito de falar vai atingir outras pessoas. Essas lives foram normalmente dirigidas para quem já conhece Santo Inácio. Então, essa é a minha intenção de estar falando, talvez, para pessoas que não conheçam Santo Inácio e os exercícios tão bem quanto os inacianos de plantão. Então, uma visão geral, ele foi um leigo, um nobre de 1491 na Espanha ele nasceu, né? Foi um homem do seu tempo, naquela época era chique ser cavaleiro, né? Então o universo dele era rodeado de conquista de damas, de batalhas e vencer a serviço do rei, ter sucesso, muita vaidade. Mas em 1521, 20 de maio, que por coincidência é meu aniversário, ele teve um acidente numa batalha, recebeu uma bala de canhão na perna, como a gente vê. E isso provocou uma mudança de vida, uma metanoia. Por quê? Porque para se recuperar desse ferimento, ele precisou de um tempo no castelo do irmão dele. E como demorou naquela época, os recursos, claro, medicinais eram bem mais limitados, ele teve que ficar bastante tempo convalescendo. E aí, para passar o tempo, a cunhada ofereceu 2 livros, A Vida de Cristo e A História dos Santos. Ele preferia livros de cavalaria, mas como a cunhada não tinha, ele precisava passar o tempo, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, resolveu ler esses livros mesmos. E a leitura desses livros foi provocando uma transformação. Ele estava em silêncio, porque estava ali no quarto, isolado, poucas visitas. Lendo esses livros, ele foi tendo oportunidade de autoconhecimento. Ele ia percebendo o que a leitura desses livros, as imagens que povoavam a vida de Cristo, os santos, provocava no seu interior. Em outros momentos, ele ficava recordando a sua vida como cavaleiro, como ele ia voltar a conquistar uma dama, muito, muito difícil, ganhar outras batalhas, e ele ia observando o que isso provocava no seu interior. Eu não vou entrar em detalhes, mas depois de um tempo, ele foi se afeiçoando cada vez mais a Jesus Cristo e desejando imitar os santos e fazer coisas tão importantes quanto eles por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim que ele sarou, não ficou com a perna ótima, ele ficou manco, ele decidiu ser peregrino e ir a Jerusalém, sem recursos, comendo só verduras. Mas a caminho, ele parou em Montserrat, onde havia uma capela com a Nossa Senhora de Montserrat. E lá ele resolveu mudar de tipo de cavaleiro, depositou as suas armas de cavaleiro ali no altar de Nossa Senhora, que passou a ser a nova dama de seu, vamos dizer, né, de seu imaginário. Ele ficava imaginando aquelas senhoras
da alta corte que ele ia conquistar, mas agora a nova dama do seu imaginário passou a ser Nossa Senhora. E o seu maior desejo, servir ao Rei eterno, em vez de servir aquele rei terrestre, ele sentiu desejo e como que fez um voto de servir a sua divina majestade. Prosseguiu o caminho e parou em Manresa. Nesse povoado, ele ficou um tempo e fez uma experiência de via purgativa. Via purgativa quer dizer, ele ficou pensando muito nos seus pecados, fazendo penitência, jejum. Então, isso se chama, muitos santos falam sobre isso, né? Um tempo, a obra em negro, um momento que a gente fica se dando conta dos nossos pecados, de como a gente é imperfeito e como a gente precisa da graça de Deus. Há um filme que eu vou deixar na descrição do vídeo que abarca bem essa parte, é bem recente, está muito bem filmado, né? Ele teve tantos escrúpulos por seus pecados que ele teve vontade de se suicidar. Foi Deus que o segurou a tempo. E aí, logo depois disso, ele olhando aqui o rio Cadonê, que banha esse lugar, Manresa, ele teve uma iluminação, sabe? Uma iluminação quer dizer assim, um insight. Ele viu com os olhos da fé como que Deus criou todas as coisas, como a natureza era perfeita. Ele teve um momento de êxtase, de olhar todo o universo, como tudo estava ligado. Foi até um momento ecológico, né? Porque ele viu que tudo estava ligado, que tudo era muito perfeito no seu conjunto, como Deus criou. Isso animou, consolou. E ele falou, nossa, essa experiência foi tão forte para mim que eu quero ajudar outras pessoas a terem essa mesma experiência, né? Partilhar. Então, ele escreveu um esboço dos exercícios espirituais aí. Aqui ele está na Gruta de Manresa, escrevendo os exercícios. Aqui o Rio Cadonê. Depois disso, ele prossegue viagem, porque o desejo dele era ir a Jerusalém. Então, ele foi até Jerusalém, lógico, isso demorou, mas lá estava tendo uma guerra com os turcos, então ele não pôde permanecer. O desejo dele era permanecer em Jerusalém, mas ele foi mandado de volta, voltou e falou, e agora, o que eu vou fazer então? Ficou em Barcelona esperando uma inspiração de Deus. E enquanto esperava, ele ia ajudando as almas, as pessoas, mas as pessoas iam também sendo convertidas. E os parentes dessas pessoas achavam que elas estavam pirando, né, por uma mudança de vida tão grande. E foram reclamar com a igreja. E a igreja o chamou e o questionou de quem era ele para estar ensinando religião se ele não era estudado. Então, ele foi suspenso de ajudar as almas e foi procurar se formar. Voltou ao banco de escola, em Alcalá e Salamanca, e foi estudar, só que ele era muito conhecido e não tinha foco nos estudos, ele interrompeu muito esses estudos, né? Então, ele resolveu ir à Sorbonne, na França, né, em Paris, a grande universidade de Paris. E lá ele conseguiu focar nos estudos e ainda conheceu outros amigos que ele passou os exercícios espirituais e que acabaram se tornando seus companheiros. E assim fundaram a Companhia de Jesus. Tinham intenção de também ir a Jerusalém, mas por causa daquelas guerras não foi possível. Então, eles acabaram indo a Roma.
e se ofereceram ao Papa para servir a Igreja. Que efeitos colaterais os exercícios espirituais podem proporcionar para uma pessoa que realmente vai fundo nesses exercícios? Gradativamente, a sua relação com Deus vai mudando. Em vez de rezar, de apenas repetir orações automáticas, né, no piloto automático, ela começa a orar, que é falar com Deus, né? Começa a conversar com Deus, como um amigo fala com o outro. Isso a gente chama de orar. A palavra, né, a Sagrada Escritura, se torna viva. Ela lê uma passagem como Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas se ela está numa situação parecida, é como se Deus falasse para si. Eu mesmo já ouvi, Maria Eugênia, você se preocupa com muitas coisas. Não fique tão ansiosa, confia mais em Deus, né? Então, a palavra começa a dizer no seu hoje, na sua realidade. Os próprios sacramentos, a missa, ganham um novo sabor, você está presente lá, porque 90% dos católicos, quando você pergunta na saída da igreja qual foi o evangelho, não sabe. O que o padre falou na homilia, não sabe, porque ele estava lá fisicamente, mas o seu espírito, a sua mente estava em outra parte, nas suas preocupações, ele não viveu aquela missa, ele só esteve lá de corpo presente. E agora ele começa a participar da Eucaristia, não assistir à missa, participar, ele está ali, ele está prestando atenção. Também a relação com os outros fica mais sensível, mais fraterna, mais solidário, começa a se preocupar com os que não têm. Eu até ousei dizer que ele passa a samaritanear, né? Ser mais samaritano, se preocupar, não ser indiferente como aquelas pessoas que passaram pelo caído no chão e seguiram adiante. Não, ele se deixa afetar pela dor do outro. E com a natureza e com as coisas? A natureza parece que fala, né? A beleza da natureza, parece que Deus está dizendo que te ama. E isso desperta um senso ecológico, um desejo de cuidar, de reciclar, de não ser tão desatento com o cuidado que a natureza precisa. E sobre as coisas, ele também passa a ter mais domínio sobre as coisas, né? Porque hoje em dia, por exemplo, o celular domina todo mundo. Então, é preciso ser dono do celular, né? Ligar o celular na hora que é útil, na hora que você quer, e não ficar escravo dele. Qualquer apitinho, você corre lá ver o que aconteceu, né? E com você mesmo, sabia que com você mesmo você pode estreitar relações consigo mesmo, se conhecer melhor, ser quem você é, sair um pouco de uma máscara, de uma falsa imagem que às vezes a gente vende para as outras pessoas, ser mais livre. O autoconhecimento cresce. É outro efeito colateral. A gente começa a se conhecer mais à luz de Deus. É Ele que vai revelando. E também o discernimento, contemplar a vontade de Deus para a minha vida, nesse momento que eu estou vivendo, no dia a dia. Um discernimento contínuo, afinando a minha mente e o meu coração. E também a linha inaciana é de ser contemplativo, sim, mas na ação. Então, eu posso contemplar a natureza, me embevecer, mas isso deve
me levar a cuidar da natureza, né? Eu posso ver uns pobres, umas crianças que estão carentes, mas fazer alguma coisa por elas é uma espiritualidade encarnada, engajada. Nesse sentido, a última congregação geral dos jesuítas da Companhia de Jesus elegeu 4 preferências apostólicas. A primeira é ajudar outras pessoas a encontrar a Deus. A segunda, solidariedade com os pobres, muito inspiradas no grande jesuíta que é o Papa Francisco e que escreveu essa encíclica, Fratelli Tutti. Os jovens são os nossos futuros, eles estão super perdidos nos dias de hoje, né? Não sabe para onde ir, excesso de informação, muito na superficialidade. Então, há vários projetos para a gente dar atenção aos jovens, ajudando eles a discernirem, né? O que eles vão fazer da vida, projeto de vida. E, finalmente, o cuidado com a casa comum, que é a nossa mãe terra, o lugar onde a gente vive. Também inspirado nessa encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Se não cuidarmos da terra agora, as próximas gerações não terão onde viver. Então, como sempre, vamos fazer essa experiência de entrar dentro de si, encontrar com Deus, silenciar, gastar tempo e com consciência. Seria bom eu considerar onde eu vou, com quem eu vou encontrar, não fazer no automático. Então, para isso, eu vou procurar um lugar tranquilo, silencioso, uma posição corporal que ajude, coluna ereta, pés bem plantados no chão, e fazer algumas respirações, isso ajuda a pacificar. E aqui eu faço o pedido típico de Santo Inácio. Senhor, que o meu pensar, o meu sentir e o meu agir estejam totalmente voltados para o teu serviço e louvor. E a graça para esta oração pode ser: Senhor, me ajuda a ir cada vez mais fundo em mim mesma e em Ti, e assim dar um passo a mais em meu processo de conversão. O meu mage, Santo Inácio chamava isso de meu mage. Qual é o próximo passo que eu posso dar? Mesmo que eu seja idosa, que eu seja doente, sempre tem algo a mais que eu posso fazer. Posso ter mais paciência, posso ser mais amorosa no falar. E aqui não vamos ter texto bíblico hoje, o texto será a nossa própria vida. Nós vamos recordar a vida. Recordar quer dizer lembrar com o coração. Todas as vezes que tive consciência da presença de Deus em minha vida. Se eu não tive consciência naquela época, agora, puxa vida, naquele dia Deus estava comigo, Ele me animou, Ele me ajudou a ultrapassar aquele obstáculo. Um texto que pode ajudar, nem precisa ler, mas é só para trazer a memória, né? É esse famoso texto Pegadas na Areia. Eu não vou dar tempo aqui, vocês dão uma pausa no vídeo e leem esse texto. E é isso que eu convido vocês a fazer nessa oração de hoje. A teografia. E caso, teografia quer dizer a grafia de Deus no nosso coração, as marcas que Ele deixou no nosso coração. Deus escrevendo no nosso coração. E se por acaso você recordar algum momento que passou e não percebeu a presença dele te ajudando, converse com ele sobre isso, reclame. Ele vai te acolher muito bem nessa reclamação. Mas depois silencie para ouvir na sua mente
uma resposta da parte dele, como ele falou naquele texto, né? Dos passos na areia. Então, você pode também pausar o vídeo e continuar lembrando, quem sabe deixar Deus revelar esses momentos. Em vez de se esforçar para lembrar, deixar que Deus revele. Gastar tempo e saborear aqueles momentos especiais em que você se sentiu amado incondicionalmente por Deus, ou se sentiu fortalecido, conseguiu ultrapassar um obstáculo. Sinta-se acompanhado, amado, sustentado, guiado. E daí experimente alegria, gratidão. Experimente como tudo vem do alto, a vida, o crescimento, os dons, a beleza da natureza. E experimente, partindo da gratidão, o desejo de retribuir. Santo Inácio tem uma frase bonita que ajuda. Que fiz, que faço, que farei por ti, Senhor, que tanto bem me fez durante toda a minha vida até aqui. E por fim, você pode continuar conversando com Deus, fique à vontade, você já foi conversando, mas se quiser fazer um momento especial, é agora. E finalmente agradeça essa oportunidade de experimentar o seu amor incondicional por você. Agora você pode parar a sua oração, sai, toma um café, volta e anota no caderno experimental o que experimentou. Muito bom a gente escrever essas experiências com Deus. Depois de um tempo você pode voltar para ler. E pode também usá-lo para partilhar essa experiência com um acompanhante espiritual. Então, Santo Inácio escreveu essa oração que a gente preza muito e que eu convido você a rezar junto comigo. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento, a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me deste com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde dele, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. E eu não posso deixar de rezar o Ângelus hoje com Nossa Senhora de Montserrat, onde Santo Inácio depositou as armas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.